Boa noite, meus amados. É um tempo para meditar um pouquinho nas coisas de Deus, sempre agradecendo por tudo quanto o Senhor tem nos dado, por tudo quanto o Senhor tem feito de nós. Por hoje podermos ter consciência de algo tão grandioso que o Senhor operou na nossa vida, nos permitindo nos adentrar no conhecimento da sua verdade, podermos ter a graça de Deus sendo manifesta através do seu Espírito, nos permitindo sempre ter um crescimento, um avanço, uma profundidade cada vez maior em relação ao Espírito, o qual nos permite poder ir compreendendo cada vez melhor todo este propósito que Cristo tem e opera em nós. O crescer na graça, no conhecimento é algo que somente o Senhor pode nos dar. E como é bom ter este privilégio. Porque este privilégio é para aqueles que creem somente, para aqueles que estão realmente dispostos a viver uma vida para o Senhor. E isto requer de uma disposição, de um esforço, de uma entrega, de uma determinação. Eu queria nesta noite, irmãos, meditando na palavra, ela sempre vai nos ensinar, vai transmitir uma mensagem que nos faz refletir sobre a nossa vida. O apóstolo Paulo, no livro de Coríntios, capítulo 11, no versículo 1, ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E às vezes isto parece ser uma palavra tão simples, né? Mas o conteúdo dela revela que há toda uma condição que Cristo opera sobre a vida de cada cristão através do Espírito, para que possamos verdadeiramente refletir a Cristo através da nossa vida. Ou seja, dando um testemunho, testificando de que há algo sobrenatural acontecendo na vida de cada cristão. Uma mudança, uma transformação, um processo que nos leva a manifestar comportamentos, atitudes, palavras que se assemelham muito àquilo que Cristo ele é. Porque a vontade de Cristo é que nós nos tornemos como Ele, que possamos adquirir a semelhança, que nos tornemos a imagem dele. E é por isso que o Espírito nos é dado. Mas eu me observo a mim mesmo, e nisto eu não estou dizendo que eu seja melhor do que ninguém, porque não cabe a gente dizer estas coisas, mas a palavra em si nos faz refletir sobre a vida pessoal. E ali a gente percebe que somos tão distantes daquilo que Cristo ali é, mas que existe um desejo de poder adquirir esta condição, de poder alcançar esta condição que só Cristo pode nos dar através do seu Espírito. Quantos de nós hoje poderíamos, nos observando a nós mesmos, ter a ousadia, ou a convicção, ou a certeza que Paulo tinha quando ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? É algo para pensar, é algo para meditar, é algo para você, sabe, refletir um pouco sobre a sua vida, sobre o seu relacionamento com Deus, sobre a sua intimidade com Cristo, sobre este vínculo de
Jesus diz que nós somos amigos, falou para os apóstolos: já não sois mais meus servos, agora sois meus amigos. Mas tudo isto acontece através de uma intimidade que vai se cultivando, que vai se adquirindo. Esta confiança de poder dizer, de poder expressar este pensamento ou sentimento. Quantos de nós hoje poderíamos dizer isso com ousadia, com convicção? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Estamos verdadeiramente buscando isto? Porque o que nós necessitamos, irmãos, é justamente isto: nos tornarmos como Cristo. Se nós não aprendermos isto, se nós não vivermos desta maneira, visando alcançar esta condição que o Senhor nos dá através do seu Espírito, de nos tornarmos em semelhança a Ele, isto se chama santificar-se, porque só Cristo é santo, só Ele é perfeito. E Jesus veio para nos dar justamente esta condição. Mas cabe a nós buscarmos isto, cabe a nós nos esforçarmos para adquirir esta condição. E este deve ser o objetivo principal de cada cristão: nos tornarmos como Ele é, adquirir a sua santidade. Estamos verdadeiramente vivendo este processo? Estamos permitindo que o Espírito tenha a liberdade de trabalhar na nossa vida, nos levando a nos despojarmos do velho homem para que o novo se manifeste? Porque o novo, ele é nascido de Deus em santidade e justiça. E este novo homem é o que Cristo espera em cada um de nós. Porque este novo homem, ele certamente viverá para agradar a Deus, para cumprir a sua vontade e para se projetar a este plano de salvação, se submetendo sempre à vontade de Deus, se negando a si mesmo, se dispondo a ser tratado pelo Espírito para que haja exatamente esta transformação que somente o Senhor pode exercer através do seu Espírito. A grande trava que existe hoje é que o ser humano não quer mudar. Há muito cristão que está nas igrejas, enchendo igrejas, mas quando se trata de transformação, quando se trata de deixar de ser quem nós somos para nos tornarmos como Cristo espera, a pessoa já não quer mais. Ela quer continuar a ser o que sempre foi. E se mudar, vai mudar em algumas coisas, mas entregar plenamente ao Senhor, morrer para Cristo, a pessoa não quer. Então ela prefere se justificar de muitas formas. Mas eu falo, irmãos, nada servirá para o Senhor se nós verdadeiramente não adquirirmos a condição que somente Cristo pode nos dar através do seu Espírito, que é a sua santidade. Sem santidade, ninguém verá a Deus. A palavra de Deus, ela é explícita, é muito clara, ela é verdadeira e ela se cumprirá. Por isso que é importante que nós tenhamos consciência do que estamos vivendo. Necessitamos desenvolver uma vida que cumpra realmente o propósito do Senhor e que, acima de tudo, nos torne como o Senhor espera. O Senhor requer que nós cumpramos a sua vontade. O Senhor requer que nós possamos morrer para o pecado e nascermos para aquilo que é santo. E para isso é necessário nos despojarmos do velho homem, para que o novo se manifeste. Mas isto
tem a ver com aquilo que cada um quer. Tem a ver com aquilo que cada um determinou na sua vida. Somos o reflexo de Cristo no mundo. As pessoas, quando olham para nós, eles veem a Cristo na sua santidade, na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor, no seu perdão, na sua humildade. É isso que o mundo está vendo na tua vida, na minha vida. Porque é isso que o Senhor quer que o mundo veja. Que somos diferentes. Que transmitimos uma mensagem que é diferente porque somos o reflexo de Cristo na terra. Se Cristo habita em nós e o Espírito está em nós trabalhando para que nós nos tornemos em semelhança a Ele, então o que deve fluir de nós é o reflexo daquilo que Cristo ele é. E esse é o sentido de ser cristão. Esse é o propósito que Deus tem de permitir que Cristo habite em nós e que o Espírito nos seja dado para adquirir a capacidade que o Senhor tem. E por isso que a verdade de Cristo, o seu Evangelho revela exatamente a Cristo como Ele é. E na medida em que nós vamos conhecendo esta verdade, vamos conhecendo a Cristo. E o Espírito vai operando sobre esta palavra para que nós possamos adquirir e nos tornar em semelhança ao Senhor, a Cristo. Jesus diz que nós nos tornaríamos suas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judeia e assim por diante, até os confins da terra. Mas quando você se olha a você mesmo, você percebe que Cristo está na tua vida? Percebe que aquilo que flui de você reflete verdadeiramente a Cristo? Revela que Cristo está na tua vida? Eu estou lutando para isso, irmão, mas percebo que há uma distância muito grande entre aquilo que o Senhor é e aquilo que eu sou. Por isso não me considero maior nem melhor do que ninguém. Porque vivo para me observar a mim mesmo e me esforço e luto justamente para poder ser, para poder adquirir aquilo que o Senhor, Ele é, aquilo que Ele tem para nos dar. Jesus, irmãos, a igreja que Cristo virá buscar é uma igreja que está vivendo, que está se esforçando, que está lutando para adquirir justamente esta semelhança, esta santidade que só Cristo tem, este aperfeiçoamento que o Espírito está operando na vida de cada cristão. Por isso devemos ter consciência do que estamos vivendo. Olhe para você, irmão, sempre olhe para você. Assim como eu olho para a minha vida, eu não fico julgando os demais, nem as coisas que fazem. Mas fico olhando para mim porque eu ainda percebo que somos tão imperfeitos, há tanta diferença entre aquilo que somos e aquilo que o Senhor ele é. Mas o nosso dia a dia ele deve ser vivido nesta expectativa, irmãos, de alcançar cada vez mais uma aproximação com aquilo que o Senhor ele é, para que possamos testificar de Cristo, para que as pessoas elas vejam que verdadeiramente há comportamentos, há atitudes, há uma palavra, há algo que flui de nós, que testifica de Cristo em nós. Porque nos tornamos diferentes, porque estamos nesse propósito, nessa finalidade de alcançar, de adquirir de Deus, adquirir de Cristo esta semelhança.
Cristo, irmãos, Ele quer que nós cumpramos este objetivo. Entre muitos outros que há um comportamento, há algo que deve testificar que nós somos diferentes, que somos do Senhor, porque o que flui de nós tem a ver justamente com aquilo que Cristo ali é. Então, não vivamos uma vida iludidos com propósitos que não são de Deus. O que Cristo quer nos dar é santidade. O que Cristo quer fazer de nós é nos tornar em semelhança a Ele através do seu Espírito. Ele não espera outra coisa, porque o propósito dele é que nós realmente entremos no seu reino para viver uma vida eterna com Ele. E para isso nós devemos ter consciência do dia a dia que estamos vivendo, nos julgando a nós mesmos, observando sempre a verdade, porque ela sempre estará nos revelando a Cristo na sua essência. E o nosso buscar de Deus, dia após dia, para ir conquistando, para ir adquirindo esta condição que somente Ele pode nos dar. É o que o Senhor espera. Todas as características que Cristo tem, irmãos, Ele quer nos dar, para que o mundo veja que aquilo que realmente nós desenvolvemos nesse mundo é diferente do que o mundo natural vive. Porque nós, sendo de Deus, Cristo habitando em nós, o Espírito fazendo parte da nossa vida, nos levará justamente a adquirir uma condição sobrenatural que somente Ele pode nos dar, para que possamos verdadeiramente testificar dele. Ter esta confiança que o apóstolo tem, irmãos, deve ser, porque é muito profundo isto, ser de meus imitadores. Há uma responsabilidade extremamente grande nisto, porque ele está se colocando como referência e ele está dizendo, gente, eu estou me tornando como Cristo, por isso olhem para mim e queiram ser como eu, porque eu estou me tornando como Cristo ali é. E ele diz uma coisa muito sólida, muito firme: sede. É como se fosse uma ordem: sede, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, algo que ele já adquiriu, algo que já faz parte da vida dele, algo que simplesmente se manifesta quase que de forma natural, porque o Espírito está totalmente envolvido e toda ação, toda palavra, tudo que fluir reflete exatamente a Cristo. Revela que Cristo está nele. Essa convicção somente o Espírito pode nos dar. E essa é a certeza de que o Senhor verdadeiramente está gerando em nós, através do seu Espírito, esta condição que nos permite ter esta confiança e poder expor isto publicamente. Assim como Paulo diz: olhem para mim, gente, olhem para mim e queiram aprender de mim e queiram se tornar como eu, porque eu estou olhando para Cristo e eu estou me tornando como Ele. Olha que coisa profunda. O projeto cristianismo, irmãos, ser cristão significa ser como Cristo Ele é. Ser um imitador, ser o reflexo de Cristo em nós, ser o testemunho, dando sempre uma demonstração, uma manifestação de um Deus que verdadeiramente habita em nós, sendo capaz de nos levar a ter atitudes que somente Ele pode nos dar.
Aprendamos, meditemos nisto, reflitamos sobre a nossa vida, busquemos o que necessitamos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Não há como entrar no seu reino se nós não nos tornarmos santos como Ele é, perfeito como Ele é. Esse deve ser o projeto de cada pessoa, o projeto pessoal de cada cristão. Esse é o projeto de vida para cada cristão, não aquilo que o mundo pode me oferecer, e sim aquilo que o Senhor tem para me dar. Porque eu necessito de tudo quanto o Senhor me oferece para eu entrar no seu reino, para adquirir a salvação, para poder alcançar a coroa da vida. Não se iluda com outras coisas. Não queira viver uma vida supérflua, leviana, sem compromisso. Viver uma vida para Cristo, alcançar esta condição de ser um verdadeiro cristão, de nos tornarmos como Ele, requer de muito esforço, requer de uma disposição, requer de um reconhecimento, de poder entender que nós somos pecadores e que nada podemos dar para o Senhor da parte nossa, mas que tudo o que necessitamos adquirir do Senhor para que agora sim possamos viver uma vida para o Senhor, cumprirmos a sua vontade, mas tudo provém do Senhor através do seu Espírito. Mas somos nós que devemos buscar. Nada vem de graça, irmãos. O que Cristo precisava fazer, Ele já fez. Já morreu na cruz, já pagou o preço do nosso pecado. Mas agora tem um caminho a ser vivido. O caminho da santificação. O caminho da perfeição. E é por isso que o Espírito nos é dado. Porque Ele começa em nós justamente este processo aperfeiçoador, na medida em que o permite. Se você é cristão, irmãos, se você quer ser salvo, se você verdadeiramente almeja a sua salvação, se aprofunde nas coisas de Deus, se compromisse verdadeiramente e se disponha a adquirir aquilo que somente Cristo pode te dar. Mas para isso, somos nós que devemos entender que tudo o que necessitamos somente o Senhor pode nos dar e que nós não temos absolutamente nada para dar a Ele. O que Cristo veio fazer nesse mundo, irmãos? Por que necessitamos tanto dele? Porque Cristo, irmãos, quando Adão e Eva eles pecaram, eles perderam a condição de perfeição. Deus os criou em perfeição. Eram perfeitos. Deus os criou dessa maneira, mas quando eles pecaram, eles perderam. E se tornaram imperfeitos para Deus. É por isso que Deus os rejeitou. Se tornaram imperfeitos, se tornaram pecadores. E Jesus veio justamente para nos devolver. É por isso que o Espírito opera em nós o quê? A perfeição. Ele nos devolve a condição original que Cristo, que o homem perdeu quando pecou. E por isso que em Cristo nós volvemos novamente a adquirir e podemos nos projetar a uma vida eterna. Porque o Senhor trouxe justamente esta condição que nos permite voltar a conviver com Deus. Jesus veio justamente para nos dar essa condição. Devolver a condição de perfeição que Deus tinha criado
que Deus tinha dado ao homem quando o criou. Reflita sobre isto, irmãos. Não ignore estas coisas. Toda a palavra do Senhor sempre tem o propósito de nos ajudar a entender. E o Espírito sempre estará ao nosso favor. Mas tudo partirá daquilo que nós queremos. Até onde eu quero realmente adquirir esta condição? Eu estou disposto. Porque nada é fácil. Nada, absolutamente nada, irmãos, é fácil. Porém, o Senhor nos ajuda em todo o tempo. Ele sempre estará presente. O Espírito sempre estará nos capacitando para superar toda dificuldade, todo empecilho, e possamos vencer e permanecer. Amém, irmãos? Reflita sobre isto, medite. Porque o que o Senhor quer é isto. Tem mais um versículo, irmãos, que está no livro de 2 Coríntios. Reflita sobre isto. No capítulo 3, no versículo 18, diz assim: E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem de Cristo, como pelo Espírito do Senhor. Este é o propósito que Cristo tem em nós, irmãos. Nos devolver a imagem, nos dar a imagem que Deus tinha nos dado, porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. O homem, quando ele foi criado exatamente na essência de Deus. Na benignidade, na bondade, na longanimidade, em tudo. Toda essa condição que Deus tem. Mas quando ele pecou, se tornou imperfeito e ele começou a fazer exatamente o contrário daquilo que Deus tinha lhe dado. Se tornou pecador. É por isso que Cristo opera sobre nós uma condição que nos faz nascer de novo, para que aquela condição de imperfeição seja tirada de nós. E a condição perfeita que só Cristo pode nos dar se manifesta em nós. Reflita sobre essas coisas, se adentre na palavra, busque do Senhor, ore, peça sempre um direcionamento, um esclarecimento, um discernimento espiritual. Permita que o Senhor possa realmente se manifestar na sua vida. Lute por isso. Lute. Busque, pensa. O Senhor sempre estará pronto e Ele quer. Mas somos nós que devemos fazer isso. Nada será fácil, irmãos. Nada. Mas temos que entender que as coisas do Senhor, elas precisam ser alcançadas, precisam ser conquistadas. E para isso precisa haver uma determinação sobre aquilo que nós realmente queremos alcançar. E a tua salvação, então lute por ela. E a tua perfeição, lute por ela. E a tua santidade, lute por ela. O Senhor está pronto para te dar, mas Ele quer ver até onde você está disposto a conquistar. Mas não se iluda o caminho de Cristo. Não se vive facilmente. Porque requer sempre de uma ação sobrenatural. E ela só acontecerá se nós permitirmos, se nós quisermos. Amém, irmãos? Reflita sobre estas coisas, muito sério. É muito importante poder ter realmente uma noção clara daquilo que o Senhor espera de nós. Sem santidade, irmãos, ninguém verá a Deus. Ninguém.
é o que necessitamos. Esse deve ser o objetivo da vida de cada cristão. Nos tornarmos santos como Cristo é. E para isso o Espírito Santo nos é dado. E toda a capacidade está nele. Então busquemos aquilo que necessitamos. Amém, irmãos? Compartilhe esta verdade se de alguma forma te ajuda, te orienta, te ajuda a compreender as coisas. De repente te exorta realmente a despertar, a buscar aquilo que você necessita. Mas se te serve, certamente servirá a outros também. Então compartilhe. Leve esta mensagem para outras pessoas que talvez estão necessitando nesse momento. Algo que ajude eles a entender o verdadeiro propósito de Deus na vida de cada cristão. Tenha uma boa noite, meus amados. Deus abençoe.